aquilo que você vem buscando, que você precisa de um direcionamento, hoje a espiritualidade irá te direcionar. Primeira carta, o chicote. Você está passando por um padrão que se repete e que é doloroso e angustiante. Então, se você já se identifica com essa parte da leitura, vamos ver o que a espiritualidade tem para te dizer diante desse processo, diante dessa situação que você está vivenciando. A segunda carta que caiu, a carta dos pássaros. Então, essa sua situação, ela está ligada à comunicação e ela está ligada à liberdade. E para muitos, ela pode estar ligada também à liberdade de se expressar, de se comunicar. É como se você encontrasse ou se colocasse num processo doloroso, difícil, rígido, para se sentir livre em se expressar. Isso pode estar ligado a qualquer área da sua vida. Né? Se expressar dentro de um relacionamento, se expressar dentro da vida profissional, se expressar nas redes sociais, se comunicar com as pessoas. Então a mensagem, a orientação que virá será para esse grupo de pessoas que tem esse sofrimento, que é como se você pegasse, é como se você mesmo segurasse esse processo de forma rígida, como se você mesmo permitisse esse sofrimento, a repetição desse padrão. E isso é algo que você se açoita, se cobra, se culpa, se martiriza. É como se eu visse aqui você se açoitando, não sendo gentil com você mesmo. Simplesmente você se pune. Essa era a palavra. É como se você, dentro desse padrão, desse processo, dessa dificuldade, você ficasse se punindo. E o se punir não resolve sua situação. Né? Vamos ver quais são as orientações para que você resolva essa situação. Você se identificou? Então essa mensagem é para você. Olha, esse processo, essa situação, ela está gerando estresse, desgastes, perda de energia, perdas em todas as áreas, né? A diminuição do conseguir, a perda de tempo, né? O roubo energético, causando estresse, causando uma instabilidade mental, espiritual, você se sente sugado. Então, você está inserido nesse ciclo, você está inserido nesse padrão. E o que a espiritualidade tem para dizer para você? O que o seu eu superior tem para te orientar? Como você deve encarar essa situação? O que você deve fazer para mudar? Né? Quais são as orientações? A carta da árvore. A carta do caixão. A carta da árvore, ela fala de criar raízes. Ela fala de estrutura também. Né? Para você chegar a ver um projeto ou algo dar frutos, se estruturar, criar raízes, você precisa primeiro plantar uma semente. Uma árvore, para ela criar raízes, para ela ter profundidade, você precisa plantar ela ainda quando é uma semente, ou quando é uma mudinha, ou seja, quando é pequena. Se você planta, imagina que você tira de um lugar, e aí isso você pode adaptar para a sua realidade, para a situação a qual você está trazendo as energias para a leitura. Imagina que você tira de um lugar algo estruturado, ou seja, esse algo estruturado é uma árvore. Você tira do lugar uma árvore e mude ela de lugar, plante ela em outro lugar. Você acredita que ela vai estar tão fundamentada, tão enraizada, tão fixa, firme, quanto ela estava em outro lugar? Primeiro,
para você ter uma estrutura, para você ter um enraizamento, para você ver o seu projeto, o seu negócio, a sua intenção. Essa situação que você traz para a leitura, para você ver ela criar raízes, se fixar, ter profundidade, crescer e até dar frutos. Primeiro você tem que começar da semente. Primeiro você tem que começar da mudinha. Tem que começar pelo início. Tem que começar pelo pequeno. E aí, qual é a orientação? Você vai plantar a mudinha, você vai plantar a semente do seu projeto, da sua intenção, do seu negócio, qualquer que seja a área da sua situação. E aí você vai fazer todo o processo de cuidar. Regar, né? Cuidar mesmo para que essa mudinha se fortaleça até o momento que você não precisa estar ali cuidando constantemente, porque a partir daí quem vai cuidar é o universo. Quando ganhar uma forma, um tamanho, onde você já não precisa ter aquele cuidado igual um bebezinho, né? A gente precisa no início estar cuidando, de repente ele começa já a andar sozinho, comer sozinho, fazer as coisas sozinho, então você não precisa mais ficar em cima cuidando. Não que você vá abandonar, mas esse projeto, esse negócio, essa situação sua é a mesma coisa, né? Seja qual for a área da sua vida. No início você vai precisar estar presente, regando, cuidando, vendo se o vento não vai destruir, né? Vendo se a chuva, o temporal não vai destruir. Até que essa árvore ela ganhe um tamanho, uma forma, onde a chuva não destrói mais, o vento não destrói mais. Você não precisa ter aquela constância ali de cuidado, porque não precisa se preocupar, porque daí por diante a natureza se encarrega de fazer o seu trabalho. Então o universo se encarregará de fazer o trabalho. Mas agora é o momento de você fazer esse trabalho, de você plantar e você garantir que essa plantinha sua crie raízes. A outra mensagem que eu tenho aqui, que pode ser para um grupo de pessoas diferente, não mude aquilo que já está enraizado, aquilo que já ganhou profundidade, aquilo que já é estável, de lugar. Não mude de lugar aquilo que já está estruturado. Por quê? Se é algo que já é belo, já é forte, né, é cheio de vida, às vezes você não está vendo vida ali, mas é porque você não está olhando mais para aquela situação, para aquele negócio, para aquele projeto, como você olhava no início. Porque no início exigia mais tempo, mais cuidado e mais atenção. Mas agora você não deve abandonar, só porque você não precisa estar constantemente em cima do projeto, em cima daquela situação. Ainda assim você deve olhar para aquilo, mas não arrancar de onde está. E achar que você levar todo esse conteúdo, toda essa situação para um outro terreno, cavar um buraco e colocar ali, ela vai ter a mesma força e resistência e saúde para se fortalecer sozinho. Ainda que isso seja possível, isso pode atrasar o processo, isso vai roubar um pouco de energia, vai trazer um pouco de sofrimento e dor para isso que você pensa em, de repente, fazer essa mudança. E corre-se o risco de não sobreviver, né? Corre-se o risco desse negócio, dessa situação, né, que você tem aí em mente, que só você sabe o que é, não se fortalecer e morrer. Então adapte para o seu momento, acolha cada palavra que está vindo para você como orientação, encaixe ela no seu processo. Não fique divagando os pensamentos, achando que é isso ou que é aquilo, mas permita que as palavras, primeira coisa que vem aqui, permita a aceitação, aceite as palavras. Depois da aceitação, de ouvir atentamente cada palavra, o que ela significa, você traz ela para o seu processo. E aí você aceita novamente. Porque não adianta você ouvir um conselho, um direcionamento, se você não tiver a aceitação, você vai distorcer toda a orientação para fazer com que se encaixe naquilo que você já queria fazer. E é muito importante você ter essa atenção. Eu tenho aqui também uma orientação que ela pode servir sim para o mesmo grupo de pessoas, como pode ser para outras pessoas, mas entenda, a confusão mental, a confusão do que falar, do se expressar, do vivenciar uma certa liberdade de expressão, e a gente pode estar falando de liberdade de expressão, né? Dentro das suas escolhas, dentro daquilo que você quer realizar e viver, faz com que você queira plantar muitas coisas, né?
iniciar muitas coisas e também está fazendo com que algumas pessoas aqui queiram mudar algo que já tem uma raiz, uma estrutura, para que talvez em outro lugar, em outro ambiente, aquilo dê frutos. Por exemplo, você tem uma árvore, que ela já está estruturada, já foi plantada, né? Já tem todos os galhos ali, as folhas, porém ainda não dá frutos. E você talvez acredite que mudando vai dar frutos. Já não é o caso, as orientações já foram passadas para você. Mas, ainda assim, vem aqui uma orientação de, sim, iniciar algo novo. Mas aqui não fala para você abandonar o que já existe. Aqui já veio as orientações do que fazer com o que já existe, né? Continuar olhando para aquilo que já existe, aquilo que você já semeou, que você já plantou, já tem um certo crescimento. Não abandonar, né? O que é para você abandonar e finalizar é com a ideia de mudar algo já estruturado para um outro ambiente. Mas não te impede e as orientações não te direcionam para não iniciar algo novo, não começar algo novo. E sim conciliar. Tem mais algum projeto que você quer colocar em prática? Tem mais alguma situação aí que você gostaria de começar? Diferente? Que é uma novidade? Que é algo que você ainda está amadurecendo a ideia? Aqui não vem uma orientação de você não fazer. Apenas vem a orientação de não deixe para trás o que já está plantado, o que já está enraizado. Compreende? Cada uma dessas palavras, quando você ouve, aí você sente tocando seu coração. Aceite ela, adapte para a sua realidade. Compreenda, busca na calmaria, na respiração, é uma forma de compreender cada palavra. E não não no desespero, na ansiedade, porque é justamente a ansiedade que está causando sofrimento e te mantendo dentro de um padrão repetitivo, onde você acaba sempre se culpando, se açoitando, se castigando pela dificuldade de se expressar. Então existe aí a dificuldade de se libertar desse ciclo de açoite, de ansiedade, para fazer algo. E esse fazer algo, ele está muito ligado à comunicação. Né? Pode ser você se comunicar com alguém, você falar com alguém, pode ser trabalho ou não. Está muito ligado à liberdade de expressão. Você ter essa liberdade para falar com as pessoas, com alguém, com o público. Então não absorva esses conselhos mediante um estado de estresse e ansiedade. Mude a sua frequência, a sua vibração através da respiração. Busque calmaria. Se preciso for, faça uma meditação, mas a respiração profunda ela é um estado meditativo. Respire profundamente quantas vezes for necessário para absorver cada uma dessas palavras, desse conselho, dessa orientação que veio para você hoje. Então, fica aqui o recado dos seus mentores, do seu eu superior. É positivo sim para você iniciar algo novo, para você estruturar algo, mas não é positivo para você finalizar com algo que já está estruturado. Ainda tenho mais uma mensagem aqui. Sobre algo que já é estruturado, que já tem forma, que já tem raízes, a mensagem é: transforme essa situação, esse negócio, essa ideia. Aqui não diz para você tirar, mudar, arrancar de onde está. Transforme algo que já existe, algo que você já estruturou, algo que você já enraizou. Talvez você esteja olhando para essa árvore, vamos colocar assim, né? Essa árvore é a situação, é o negócio, é o projeto, é o que você sabe aí do que está sendo dito. Talvez você olhe para isso e atrás, repare na árvore. Você vê uma árvore estruturada, cheia de folhas. Mas você consegue enxergar cada galho nela? Para
que ela esteja tão cheia assim, com essas folhagens, é necessário que tenha muitos galhos. Então, o que eu tenho para dizer para vocês aqui? Que talvez você não esteja enxergando, dentro desse seu projeto ou situação aí, todos os galhos que faz com que esta árvore, projeto, situação, negócio, tenha toda essa forma. Então, aqui o que você tem são várias ramificações. Imagina assim na sua área de trabalho, né? Dentro daquele ambiente de trabalho, você exerce várias funções. Cada uma delas é um galho. E que juntando, forma essa árvore completa, toda folhada. O que vem falando aqui talvez você não esteja enxergando onde é para fazer as finalizações necessárias ou onde é para fazer as transformações. Aqui aqui a energia, eu não vejo uma energia de finalizar nada, encerrar nada. Apenas uma energia de transformar algo que já existe, algo que já é executado, algo que já é enraizado, transformar isso. Para que você entenda que aquela situação, aquele projeto, aquele galho, ele faz parte desse todo. Não é sobre finalizar algo que já está enraizado. Não é sobre cortar a árvore. É sobre ver algo novo que pode nascer, se iniciar a partir da transformação do que já existe. Algo novo pode surgir a partir desse algo que já é estruturado ser transformado. E ainda assim, algo precisa ser finalizado. Mas, preste atenção, não é finalizar com o que já existe, o que foi estruturado, o que você plantou, o que cresceu, o que enraizou. Não é isso, não é essa finalização que vem aqui, a energia. Aqui é uma finalização que fala de transformação, de uma mudança mesmo, de algo novo surgindo, sendo cuidado, sendo alimentado, crescendo, se desenvolvendo. Entendi. O que é para você finalizar e transformar aí são situações que você carrega dentro dessa situação sua, dentro desse seu processo, como um fardo. Então, cuidar desse negócio, cuidar dessa atividade, olhar para isso que você já plantou, que já tem uma forma, que já tem uma raiz, que já tem uma estrutura. O que dentro disso é um fardo para você, quando você escolhe fazer? É esse fardo que é para ser finalizado e transformado, como se fosse para ser ressignificado. Compreende? O que toda vez quando você pensa em fazer, você já sente um cansaço. Você já se sente sobrecarregado. É uma sobrecarga. É isso que é para você finalizar dentro dessa estrutura a qual você já plantou, já fundamentou, já enraizou, já até cresceu, já tem forma. Mas dentro dessa estrutura tem algo que é pesado para você. E é isso que é para ser finalizado. O que é um fardo? O que é um peso? Isso pode estar ligado com o ambiente onde isso está inserido? Pode. E aí, o que vem aqui não é para você mudar a atividade, mudar o DNA da árvore, mas transformar o que já existe. Por exemplo, o seu projeto, o seu negócio, né, a sua ideia, você já iniciou, você já plantou. Ele já existe, ele é a árvore. Mas tem algo dentro dessa situação que é um fardo, que é difícil, que é uma cruz, que é uma sobrecarga. O que está te sobrecarregando? Isso precisa ser finalizado e transformado. É muito mais a palavra transformação, do que finalização para essa sua situação. Então, não é sobre finalizar, é sobre transformar aquilo que você já tem onde você está. Ok? Eu espero que tenha feito sentido para você. Guarde cada palavra que foi dita, cada orientação e transforme a sua vida
as suas ações, as suas escolhas, a partir dos conselhos da espiritualidade.